Pessoal, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais um Web Debates da Gerar. Meu nome é Diego, sou professor aqui da Gerar e hoje eu estou aqui na presença dessas três belas mulheres para a gente conversar um pouquinho sobre redes sociais e o algoritmo racista. Mas antes de a gente explicar o que é isso tudo, vamos apresentar essas três pessoas especiais, cada uma do seu jeitinho aqui na minha vida. Então, primeiramente, deixa eu apresentar. Luciana, seja bem-vinda, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Diego, Rosana, Jana. Eu sou a Luciana, trabalho na minha Self como tutora e espero contribuir um pouquinho com o conhecimento de vocês, né, aprimorando esse tema. E é isso, sejam bem-vindos e bom vídeo para vocês. Obrigado, Lu. A Lu é uma parceiraça nossa lá, sempre ajudando e contribuindo. E é uma das top fives lá da Uniacel, o pessoal gosta muito dela, então, com toda certeza, ela vai agregar muito para a gente. Aproveitando, Janaína, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde a todos. Meu nome é Janaína. Eu hoje trabalho na administração de uma empresa local e fiz recente também um curso que abrange as redes sociais, né? Então é isso aí. Vamos ver se agrega hoje. Isso, a questão de engajamento, né, que foi bem legal, que você estava comentando antes ali. E professora Rosana, nossa conhecidíssima aqui, por favor, se apresente. Tudo certinho, eu sou Rosana, aliás, antes disso, boa tarde, Lu, boa tarde, Jana, Diego. Eu sou educadora na Gerar, alguns de vocês já me conhecem, eu sempre me apresento como Rosana com A de amor ou como uma deusa. Bora lá, então, falar sobre esse tema. Certo, senhor Diego? Certíssimo! Então, só para relembrar, né, hoje eu vou falar sobre a questão de redes sociais e o algoritmo, né, racista. Só para a gente entender um pouquinho o que é isso, quando você pesquisa alguma coisa, isso fica gravado no banco de dados, né? Então, o algoritmo nada mais do que um robozinho, ou como a gente chama um bot, né, um boot, que fica recolhendo nossas informações e entregando isso para quem possa querer nos fornecer. Só vale entender que, assim, todas as redes sociais que a gente utiliza, independente qual seja, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, todas elas existe propaganda e todas elas recolhem nossas pesquisas e nos entregam o que a gente quer. Porque, querendo ou não, o que elas querem é que a gente fique mais tempo para consumir mais propaganda das pessoas que anunciam dentro desta plataforma. Então, é mais ou menos assim que funciona. E, paralelo a isso, também tem a questão dos engine searches, né? Os instrumentos de pesquisa, que também acabam trazendo algo diferenciado. Só para a gente entender, até vai estar como sugestão de vídeo para o pessoal, para os alunos depois, aqui no YouTube infelizmente não vai ter, mas a gente pode deixar os links embaixo desses vídeos de apoio para vocês depois, né? A gente tem 2 vídeos que mostram pesquisas, tá? E a primeira pesquisa foi não esqueci as plataformas, mas eram plataformas de imagem, tá? De pesquisa de imagem. Então, a primeira o cara perguntou lá, buscou como família negra, né? E apareceu só famílias compostas por pessoas negras. Depois ele botou sua família e botou pesquisar. Ele teve que passar 3 telas para frente para aparecer a primeira família negra ali dentro. Assim como ele também botou bebê negro, depois botou só bebê, a mesma coisa. Apareceu um monte de bebês brancos e não apareceu nenhum bebê negro, né? Então isso é uma falha, talvez, né, no engine. Eu queria aqui começar então com a Luciana para ela dar uma opinião sobre isso. Lu, tá contigo. Então, eu assistindo alguns vídeos, me preparando para hoje à tarde, né, para a gente ter esse nosso encontro, eu tenho muito disso de ficar com medo, assim, que às vezes eu penso ou escrevo alguma coisa e depois vem um monte de informação daquilo, tanto, em qualquer rede social que eu tô, vem um monte de informação daquilo, e eu penso, meu Deus, tá me rastreando. Mas é mais ou menos isso que o Diego falou, né, em relação a esses computadores, robôs computadores. E eles fazem essa coleta de informação nossa, justamente para definir padrões ou para oferecer, não definir padrões, oferecer
produtos, oferecer serviços, oferecer a sua ideia, né? E ainda em relação, acho que foi o Facebook que fez isso que tu falou, Diego, de pesquisar famílias, né? E todas as redes sociais, não sei se podia falar, né? Quase todas as redes sociais tem isso. Se a gente pesquisar, realmente ele vai meio que fazer um formato excluindo certas figuras, certas pessoas, né? Então ele dá preferência para uma raça e não é certo, né? Na verdade, eu sempre falo muito, a gente é todo mundo feito da mesma coisa, da mesma matéria, né? E não importa se um tem olho claro, outro tem olho escuro, outro, né? Às vezes não enxerga. Enfim, as nossas diferenças é o que fazem nós sermos interessantes uns para os outros, né? Então, Alguém? Não? Eu, assim, tenho uma visão muito forte, assim, de que a gente não precisa desses padrões que a sociedade coloca, ou essa sociedade, eu digo, as próprias redes sociais, sabe? A gente tem muito mais informação, muito mais atrativos nas pessoas do que a gente imagina, e não é uma rede social que vai definir por quem eu me interesso em observar ou pesquisar, ou, né, enfim. Então, essa é a minha opinião, tá, Diego? Eu acho que as redes sociais fazem esse papel de uma forma bem errônea, assim, bem fora de um contexto, né? O ideal é que seria feito tudo igualitário, mas, claro, a gente está longe dessa igualdade, dessa até talvez equidade, né? Mas eu vejo muito que a gente está caminhando a passos de tartaruga para essas mudanças, até porque a gente tem esses questionamentos, como a gente está fazendo aqui. Então, isso é muito importante, justamente trazer visibilidade para essas questões, para elas serem alteradas, para as redes sociais pararem de fazer isso, sabe? A gente já estava falando um pouquinho antes, muito dessas redes sociais, quando isso é feito, a própria pessoa que está lá programando o robô, ela cria esses padrões de acordo com, às vezes, com o que ela vive, né? Porque ela vai colocar lá, às vezes, o rosto dela, ou vai criar um rosto de alguém interessante para a rede social, né? Então, que todo mundo pesquisa, que todo mundo acha um ícone, enfim, e aí com isso ela acaba gerando essa divisão entre pesquisas, né? Perfeito. Depois até também do acabaste de falar um negócio que depois a gente vai tratar aqui, que deu um insight. Vai ser bem legal a gente conversar sobre isso. Realmente, até tem uma frase, né, que algoritmos são opiniões transmitidas em códigos, né? Então, talvez seja muito isso que a gente está falando aqui hoje. Jana, então a gente falou um pouquinho sobre essa questão de busca e tal. Quando você pesquisou lá sobre a questão de engajamento, você fez os cursos lá, né? Qual era assim a maior dica que eles deram? Até a professora Rosana já falou um pouquinho antes, mas o que você pode nos dizer aí? Bom, na verdade, no meu entendimento, é a questão realmente do que ou a quem você quer atingir, né? No fato de em que área específica você quer atingir, a rede social é muito ampla, onde pode pegar N segmentos, plataformas e tudo mais, e a tua busca precisa ser mais assertiva, assim como se busca algo, como a gente está tratando ali, né, em questão do algoritmo racista, também em toda busca que a gente procura em questão de rede social, desde uma postagem de algo específico, com as palavras certas, com o mínimo possível de palavras em imagens, enfim, tudo são regrinhas específicas para ter algo mais assertivo no campo que você procura. Então, são muitas regrinhas atrás disso, assim como são os próprios algoritmos, né? Buscas escondidas, pode-se dizer. É bem interessante, né? Eu acho que a grande parte de se buscar engajamento é você tentar entender e fazer com que os bots, os robozinhos, trabalhem a seu favor, né? Então, acho que era mais ou menos isso o grande segredo que você estava falando para mim ali em off antes.
que é entender os robozinhos e fazer ele buscar o que a gente quer. Então, paralelo a isso, vou agora falar com a professora Rosana. Vamos lá, teve alguns casos recentes de, de questão de racial mesmo, né? Não vou nem entrar naquele mérito lá que aconteceu no Carrefour no Rio Grande do Sul, que isso aí, independentemente dos fatos, é uma barbárie, né? Isso que aconteceu. Mas eu vou trazer um outro fato. Vai fugir um pouquinho da questão de racismo, mas vai meio que trazer a nossa informação. Teve um caso de violência contra dois homossexuais numa confeitaria, panificadora lá de São Paulo, né? Foi um caso que também foi amplamente trazido. O que acontece é que, adivinhem quem ganhou mais seguidores depois do caso? Foi a mulher que cometeu o ato ou os dois jovens que filmaram e colocaram nas redes sociais? Obviamente que foi a mulher. E não foi pouco. Obviamente, muitos vieram com sentimento de ódio, mas vieram muito simpatizantes também com isso ali, né? Eu ia falar. Teve várias pessoas que seguiram ela para reclamar, para xingar ela, só que a grande maioria também apoiando ela. Isso que é assustador, né? Gente, ela cometeu um crime, independente contra quem foi, independente qual situação foi. Ela cometeu um crime e ainda as pessoas vão lá e apoiam. É uma cultura de ódio, né, na internet, em todas as redes sociais, que muita gente se apega a essa cultura de ódio, né? Desculpa, Não, tranquilo, aqui é uma roda de conversa. Deixa eu até fazer uma contribuição em relação a isso que você falou, Diego. Eu estava, então, lendo um material para a gente fazer essa fala agora, e teve uma experiência de uma influenciadora digital que ela viu os seus engajamentos caírem, obviamente, eu vou citar nomes, né, no Instagram, e o que ela fez uma experiência postando, então, imagens de pessoas brancas, e o engajamento dela subiu significativamente, 6.000%, significativamente bastante. E aí, em seguida, vem uma análise, né? E a análise não é só em relação aos robôs, mas tem a ver também com o comportamento da sociedade, né? Por quê? Porque para isso tudo e aí isso vai ao encontro do que você acabou de falar. Então, são as pessoas, nos seus comportamentos, nos seus atos, que vão lá, curtem e principalmente comentam, né? Porque, olha só, eu tinha comentado com o Diego, o Boticário, ele organizou uma promoção e selecionou 200 mulheres acima de 40 anos para fazer um curso de influenciadoras digitais, né? E a gente se inscrevia, né? Então, foram 3.000 inscritas e eu fui uma dessas 200 mulheres e eu recebi uma formação específica para isso. Obviamente, isso é para divulgar o produto deles. Então, a gente recebeu um curso para isso, né? E nesse curso ficou muito evidente uma segunda coisa, que não é só uma questão de ver a imagem, é uma questão, o engajamento ele tem a ver com a participação. Então, não adianta fazer uma foto bonita, você tem que promover, e isso ficou muito evidente no... E é uma empresa especializada que fez essa formação, de que as pessoas, elas, se você quer ser um influenciador, né, a pessoa tem que entrar e fazer o seu posicionamento. E aí, isso é resultado, né, desses números exorbitantes, porque não basta os reviews, né, você ir lá e ver. A partir do momento que você interage, né, isso ganha uma proporção muito grande, e a gente observa isso em sua maioria das redes sociais. E aí, obviamente, isso é resultado, porque a pessoa entra lá e comenta, né, a história, né, não é só entrar, é comentar, né, mas isso é do ser humano, né, socialmente falando, as pessoas veem aí uma janela, né, uma janela para poder se manifestar. Só que o que acontece, nem sempre a forma de se manifestar é para uma causa, né, adequada, ok? E nesse caso ainda, quando são coisas não boas, né, e eu peguei um hábito, estou começando a ler essas coisas, mas ler no sentido de observar sobre uma questão assim social mesmo, a que nível que nós estamos, né, da pessoa parar, perder o tempo dela e fazer comentário do comentário, mas o que valoriza, o que potencializa esse número é o comentário.
Né? E isso ficou muito claro no curso, porque daí, obviamente, elas nos ensinaram, se você quer engajamento, né, e se você quer que essa pessoa participe do seu conteúdo, porque nós tínhamos, então, que pensar como produtoras em conteúdos que influenciassem, né, porque, afinal, nós estávamos recebendo um curso de futuras influenciadoras digitais, né, então elas explicaram todas as técnicas para gente. Nesse sentido, não é só uma questão dos chatbots, né, ou seja, né, dos robozinhos, mas também da sociedade, do comportamento social do indivíduo, que vai lá e se posiciona, né, não estou dizendo que não é para ir, mas estou dizendo que a ferramenta ela é pensada desse jeito, dentro disso que a Jana falou. Eu acho que é por isso que tem muito também na questão, hoje em dia de vídeos, né, muito sorteio e muitas perguntas para que as pessoas respondam, desde cidades, de que cidade você está falando, e o pessoal vai realmente responder na inocência, e é onde acaba tendo esse retorno aí bem significativo para eles. É bem isso. Quando tem essa interação, né, os robozinhos eles entendem que aquele conteúdo que está muito procurado, ele precisa estar evidente para mais pessoas. Então ele acaba jogando lá para cima e mais pessoas vêm. Quanto mais pessoas vêm, mais pessoas consomem. É aquele círculo vicioso que a gente viu. E talvez seja esse até o real maior motivo, né? Eu acabei assistindo com conteúdo bem interessante de uma mulher falando a respeito dessas questão dos views, né? Se você vê algum comentário racista, algum perfil que não seja tão interessante e tudo mais, em vez de tu lá no perfil e comentar, dizer, seu lixo, eu te odeio, você devia morrer, tipo, esses comentários de ódio, vale mais a pena você ir para um outro perfil, que é totalmente o contrário, que defende, que fala, e começar lá a fazer o engajamento. Por quê? O que você vai fazer? Você vai jogar lá para cima quem combate e não quem faz. Isso. Né? Então, pode falar. É esse o caminho, né? Então, como é que a gente resolve, né, essa celeuma, né, esse novo modal? Então, não alimentando, né? Não entrando, como é que é? Não entrando no jogo do cara, né? Então, beleza, ignora, não comenta, né? Então, é uma maneira, obviamente, no calor da emoção, né? O ser humano, né? Isso que nos diferencia desses robôs, né? O robô, ele nem sabe quem está por trás. Ele quer, né? Ele faz lá o que ele foi programado para fazer. Mas o que faz a engrenagem rodar é o indivíduo que está ali atrás, né? Que vai, então, dar aquele encaminhamento, né? Então, em relação a essa influenciadora digital, inclusive ela comenta, né? Olha, minha casa é bonita, a minha casa tem plantas, né? Agora que eu estou numa condição de vida melhor, mas assim, isso não bastava nas minhas fotos. Eu precisava mais, aí ela foi fazer essa experiência. Mas ela deixou bem claro que não é só as fotos, mas sim o comportamento do usuário, né? Ou seja, de quem usa aquela ferramenta, né? Então, isso tem muito a ver. Então, é da nossa percepção do belo, né? Mas o que é belo, né? O que é bonito? É aquela coisa do padrão, né? Que a gente é instartado, que a gente é impactado. Vamos... Não, tranquilo. Não vamos muito longe, né? Vocês lembram quando a gente teve uma das primeiras, entre aspas, inteligências artificiais brasileiras, que foi aquele bonequinho da Magalu? Lembra? Que a Magalu era a Magazine Luiza, fizeram a Magalu e hoje em dia a loja é a Magalu na internet, né? Ela, no primeiro momento, a China, ela foi feita com base no perfil da fundadora e tudo mais. Não, nada disso. Ela foi feita totalmente em cima de padrões estéticos que eram buscados através da internet. Não preciso nem dizer como é que ela é, né? Não precisamos nem dizer como ela é. Isso em marketing tem até um nome, eu estou desde hoje de manhã tentando lembrar esse nome, para criar um perfil de um cliente perfeito, para você, então, usar ele como, tipo, um modelo. Isso tem um nome mercadologicamente falando, daqui a pouco eu vou lembrar. Se lembrar, a gente passa para nós aí. Um arquétipo. Arquétipo. Interessante. Então, assim,
se a gente pensar, esses boots esses engines de search, de procurar, a gente chama de SEO, né, dentro do marketing, né, que eles catapultam, impulsionam as publicações, estão muito ligados na questão de procura. Tanto que a Microsoft fez um bootzinho, colocou no Twitter e um dia eles tiveram que tirar. Por quê? Pessoas ligadas a questão do nazismo, né, os neonazistas e tal, encontraram rapidamente esse boot, começaram a inserir nele pesquisas e procuras relacionadas a isso, e ele começou a disseminar ódio, preconceito racista à torta direito. Porque, óbvio, o que é um AI, né, uma inteligência artificial? É algo que foi programado para trazer informações e, consequentemente, gerar interações com isso. Então, se a gente interage com ele de forma racista, ele vai ser racista. Acabou. É que ele não filtra o que é bom e o que é ruim. É isso ele aí. vai captando as informações que vem. Ele vai jogando. Exatamente isso, ele não tem o discernimento, para ele é número, né? É bem essa análise crítica. Perfeito. E só que agora acho que a gente vai mexer talvez no mais importante do nosso encontro de hoje, que é a questão da programação desses algoritmos, né? Como é que eles funcionam, o que eles procuram e tudo mais. Óbvio que a gente não vai dar nossa opinião, quem formou, quem deixou de formatar, o porquê fez isso, porque a gente não tem nem mínimo entendimento sobre isso. Só vale lembrar que antes antes de mais nada, nem a Rosana, nem a Luciana, nem eu, nem a Janaína, nenhum de nós quatro somos especialistas em programação, nenhum de nós trabalha com isso. A gente conhece porque a gente estudou, foi atrás, pesquisou, tá? Então, assim, não somos nem as pessoas mais apropriadas para falar sobre isso, só estamos trazendo casos e discussões que tem. E a gente emitindo nossa opinião, trazendo para a questão do racismo, né? Do preconceito em si. Mas o grande caso que a gente vai trazer aqui é um case que foi feito em cima do Facebook. Tá? Eu acho que ele traz muito e resume bastante o tema de hoje. Um grupo de estudiosos lá nos Estados Unidos, eles fez uma pesquisa para entender como é que funcionaria o entendimento do software, do boot do Facebook, na hora de entregar o conteúdo para as pessoas, né? E daí, por quê? Conteúdo patrocinado tem o tempo todo. Então, eles fizeram 2 anúncios. O primeiro deles, eles anunciaram uma vaga de emprego de alto escalão. CEO, sei lá, vice-presidente, gestor de negócios. Então, uma vaga muito bem, que vai gerar um ganho financeiro muito grande, né, para quem acabar conseguindo ela. E o algoritmo do Facebook, ela entregou, tá, para mais de 70% das pessoas eram pessoas brancas e pior, a grande maioria homens. Então a gente teve a grande maioria que recebeu esse anúncio, homens brancos, ok? Se a gente pegar historicamente falando, é o padrão, é o perfil que na teoria era considerado estruturalmente, né, os dominantes da raça humana. Ok, já vamos entrar nessa história. Calma aí, segura aí, tá? E depois eles também fizeram a segunda postagem, aí era um emprego mais modesto, que era de caixa de supermercado, né? Que ainda assim exige responsabilidade, diga-se de passagem, né? Só que ao mesmo tempo não tem os ganhos tão grandes, por exemplo, como esse outro que era de gestor. E daí o algoritmo fez justamente ao contrário. Ele deu para mais de 85% das pessoas eram negros, tá? E a grande maioria mulheres. E aí? Por que esse 2 pesos, 2 medidas? Para começar emitindo opinião, eu vou pedir para a Janaína o que ela acha disso. O que eu vou dizer, né? É uma diferença que não dá para acreditar que ainda possa existir, acontecer. E ainda mais numa rede social onde deveria se ter a busca sem restrições nenhuma,
onde todos têm acesso, disponibilidade, por que não também, como é que eu vou dizer, o grau para assumir uma responsabilidade dessa. Hoje em dia, nossa, temos cargos também importantes, negros e tudo mais. E o porquê que num supermercado existe essa diferença de que a IA negra poderia ser útil para aquele cargo. É algo assim que não tem como dar uma opinião longe disso. É absurdo. É muito ligado a questão do racismo estrutural, né, que já foi inclusive tema da nossa discussão aqui, que a gente vem trazendo, né, todo esses fantasmas do passado que existiam e hoje em dia a gente às vezes nem percebe. O racismo estrutural e institucional, ele está muito aí, é muito evidente. E por mais que a gente diga, não, eu não sou racista, a gente acaba, às vezes, cometendo algo diferente, né? Lu, o que você sabe, o que você diz sobre isso? Então, concordo em relação ao absurdo, realmente. Eu acho que em nenhum momento, nenhuma rede social tem uma competência, tem uma qualificação, embora sejam robôs ou não, mas a rede social justamente deveria trazer o inverso, deveria trazer de novo, né, a justiça, a igualdade, né, todo mundo de forma igual. E aí eu acho importante essas discussões e trazer isso para discutir, principalmente entre as pessoas jovens, porque, na minha percepção, o racismo já é uma coisa que a gente, né, pelo menos na minha percepção, que a gente já passou. Porém, tudo que está acontecendo agora, eu revejo a minha percepção, porque a minha percepção era assim, isso foi uma coisa que os nossos pais, né, os mais antigos viveram na pele, tanto quem cometeu o preconceito, como quem foi ali a vítima. E eu sempre tive essa percepção de que a gente não está mais falando agora de racismo porque não é porque não existe, mas porque já é um tabu que não é mais tabu. Já ultrapassou, já não tem mais o que se falar. Agora a gente tem que, né, pensar em outras coisas que a gente ainda precisa desconstruir na nossa sociedade, como a questão de gênero, como outras questões que sempre, né, acontecem também. Porém, com tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, eu revi o meu conceito em relação a isso. Realmente, a gente não passou essa barreira. Ela está viva e super viva na sociedade. Então, eu acho que por isso é tão importante trazer o assunto, trazer essa visibilidade para essa questão, não só para essa, como para todas as outras, né? Tanto, de novo, de gênero, de né, etnias, de raças, porque são coisas que a gente precisa trazer à tona para serem discutidas, para ver que não é uma coisa que não existe, mas é uma coisa que a gente precisa, é comportamental. Então, ali eu concordo muito com o que a Rosana falou antes, né? O que a gente escolhe viver na sociedade? Qual é o nosso comportamento em relação às pessoas que estão ao nosso redor? E não só nas redes sociais, né? A gente tem que lembrar que fora das redes sociais também tem vida. Então, é o que eu faço no dia a dia. Às vezes, sem querer, né, pessoas, quando fazem processos de... Ali, a gente falou do Facebook, mas eu vejo que, às vezes, as empresas, no processo de recrutamento e seleção, fazem essa diferenciação, que não deveria acontecer. Né? Então, concordo plenamente que isso é um absurdo. A gente precisa conversar, resgatar isso, fazer os nossos jovens, principalmente, pensarem sobre isso, entenderem que isso ainda existe, mas que nós somos agentes de mudança. Essa mudança só vai acontecer se cada um fizer o seu papel, né? E quando vê algum ato racista ou algum ato transfóbico, ir lá e reclamar, ir lá e defender a vítima, e não atacar a vítima mais ainda, porque ela já está sendo vítima, né? Então, eu tenho muito essa ideia de que eu tinha uma ideia de que isso já era um assunto há pouco tempo atrás, e realmente não é. A gente precisa, né, questionar, a gente precisa, principalmente, a gente que muitas vezes é formador de opinião desses jovens, então a gente tem esse papel diário de falar assim, parem para pensar, as pessoas não são diferentes de ti. Elas até são diferentes, mas aí que está o encanto. Todo mundo é diferente, né?
Bem mas é isso. feito da mesma matéria. Então, acho muito importante essa visibilidade, essa atenção que se dá, mas essa visibilidade tem que ser com foco na mudança. Não só falar, vidas negras importam. Colocar lá a hashtag no Instagram e beleza. Né? E eu continuo fazendo os meus atos todo dia. Ali, a mudança tem que acontecer nos meus atos. Eu posso nem colocar a hashtag, nem subir a hashtag no Instagram. Contanto que eu me mude enquanto ser humano, é o que vale. Justamente, como você falou também, né, que a beleza tá na diferença mesmo, né? Que sempre tem aquele velho ditado, né? Gostaria da cor X se não existisse a Y, né? Então, acho que, ou que se todo, ou, vamos lá, o que seria do azul se todo mundo gostasse do verde, mais ou menos isso, né? Então, acho E, que, Diego, se a gente pensar, todo mundo é diferente de todo mundo. Ninguém é. Mesmo pessoas, né, que têm irmãos e irmãs gêmeas, elas ainda têm alguma característica, às vezes física ou comportamental, diferente. Então, é, não tem como eu escolher as pessoas, eu consigo escolher de acordo com a minha afinidade de convivência, mas não de acordo com características físicas, por exemplo. bem isso. É bem isso mesmo, é só analisar que o DNA é único, né? Que nos torna É, único, então, aí eu sempre eu faço uma reflexão, eu sempre penso que o nosso grande mal é o ego, né? O nosso ego, ele vai lá e ele faz aquela, né? Ele assume aquele papel de se empoderar dos nossos comportamentos. E é aí que vem a tratativa, né? Por quê? Porque não são só os robôs, são os nossos comportamentos que devem ser ressignificados, né? Mas a origem disso é o ego, né? Então a gente tem que dar uma trabalhada nesse cara. Por quê? Porque ele é que domina nosso comportamento, né? Frente, né? Às nossas emoções, né? Então, o ódio, né? A emoção, a alegria, a tristeza, né? Por quê? Porque o nosso ego, ele vai ali, só que isso é uma coisa que, cara, né? Como a Lu falou, né? Poxa, isso deveria estar sobreposto, né? Isso deveria estar, como é que é? Resolvido, só que não, né? Então e olha só, com tanto acesso à informação, né, com tanto, e assim, uma coisa muito banal, tá, beleza, tu vai lá, doa teu sangue, tranquilo, beleza, a hora, indiferente quem vai doar, indiferente quem vai receber, tu não é classificado pela tua cor, tu és um indivíduo que vai ajudar outro, e aquele elemento, ele vai ser transposto, ele vai ser transfundido. E ninguém pergunta se aquilo veio de um negro ou se veio de um amarelo ou de um pardo. Inclusive, isso nem se identifica na hora de fazer o cadastro, né? Olha só, e eu estou falando só de uma transfusão de sangue, que é uma coisa que, se a gente for pensar, não é uma coisa corriqueira, mas a gente sabe que precisa fazer porque faz parte do nosso, né, nossa sociedade. E só se vê dentro dessa problemática quem precisa, tá, gente? E quem não precisa, tá nem aí para do Brasil, mas na hora que precisa, aí o cara, ele não vai se importar se for um doador negro, né? Ele vai lá ter um comportamento racista, mas na hora que ele necessita como indivíduo, ele não vai perguntar mais se veio de quem isso aí. Ah, é um rico ou um pobre? É um inteligente? Não, né? é bem isso. É só a gente pensar um pouquinho que a gente segue padrões, né? E esses padrões que a gente segue hoje, eles foram feitos, foram forjados lá antigamente. Se a gente analisar, por exemplo, só saindo um pouquinho na questão do racismo, né, que é muito mais tempo, já começou aqui só no Brasil, há 500 anos atrás, mais de 500 anos atrás, né? Mas se a gente analisar como questão feminina, por exemplo, até 1930, 1940, ali praticamente, mulher não podia nem votar no Brasil, não tinha nem voz. Olha só a loucura que era. Então, We Can Do It lá, as ondas de questão de feminismo foram muito importantes para ganhar espaço. Acontece que eu não sei por quê, se a gente analisar a luta do negro, ele não teve muito isso. A gente não pensa assim, ó, teve o apartheid lá e tal, a queda do apartheid, tudo certo, Mandela. E aí? O Martin Luther King. E aí? Só que foram coisas isoladas, não foram grandes ondas, foram sentimentos próximos, né? E a gente tem isso hoje. Assim como a gente tem na questão lá do estrutural, institucional, que
tipo, que o próprio site do Facebook utilizou, emprego ganhando muito bem, homem branco, emprego ganhando muito mal, mulher negra. Por quê? Né? Então, a grande desculpa, e obviamente que toda vez que descobre isso, todas as redes sociais se defendem. O TikTok, não vamos achar que eles são santinhos, da mesma forma, quando começou lá o Vidas Negras Importam, né, a hashtag subir, eles não jogavam para frente, jogavam 0 views. Ficou quase uma semana isso acontecendo, até que isso realmente não, desculpa aí, a gente errou e vamos jogar para frente. Por quê? Porque o software deles não é racismo, acabou. Não tem um tratamento assim, como é que você vai cuidar de algo que você não consegue nem verificar, né? Então, os algoritmos são legais, eles são feitos, ele mexe com os nossos sentimentos, porque rede social é sentimento, né? Então, ele quer que a gente fique muito tempo nele, então ele vai buscar tudo que nos interessa e ele vai nos trazer o que nos interessa. Só que a partir do momento que a gente consome um negócio, a gente vai consumir mais daquilo lá, e ele vai entender que a gente gosta daquilo, sendo que a gente, às vezes, não é bem isso que queria. E não só isso, né? Cá entre nós. Se a gente pegar o software de reconhecimento facial, principalmente do Facebook, vocês sabiam, agora só uma curiosidade, vocês sabiam que se tu botar a foto de um gorila, ele não vai reconhecer como é um gorila, né? Por quê? Porque no começo que o software do Facebook começou a aparecer, ele começou a indicar como reconhecimento facial pessoas negras como gorilas. Então, como eles não conseguiram arrumar isso ainda, o que eles fizeram? Tiraram como reconhecimento de gorila. Ou seja, simplesmente o gorila perdeu o espaço dele na rede social. Por quê? Porque o software não conseguiu entender que vidas negras importam. Não conseguiu entender que não é a cor que faz a gente diferente, são os nossos traços que nos tornam únicos, nosso DNA. E é por isso que eu digo, ainda bem que o ser humano ainda é mais. Ainda bem que o ser humano ainda não foi dominado pelas máquinas, e aí nunca vai ser, porque sempre vai ter essa disparidade. Só tem um problema, só tem uma questão que eu acho que eu quero levantar e vou pedir para cada um falar um pouquinho antes de se despedir. Assim como o Pixel do Facebook, como o Google Ads, lá da própria Google, né? Eles fazem essa leitura e trazem para a gente informação. Será que a culpa é dos algoritmos ou será que a culpa é nossa? Eu vou começar agora pela rua, então. Eu sempre deixei a rua por último, começar pela rua agora. Sim, é justamente isso, né? Acredito veementemente que sim, a culpa é nossa, né? Nós é que somos, nós é que, fomentamos, nós alimentamos isso, né? Ora discordando ou ora concordando. Claro que o ideal, quando a gente vê uma situação que não é uma situação adequada, né, de preconceito, nós devemos nos posicionar, né? Mas o que acontece? À medida que nós tomamos o tal do engajamento, é o nosso comportamento, é a nossa atitude. E olha só, é nas pequenas coisas, e como a Lu falou, e como foi dito, né? Não é só aqui na rede social, né? É no nosso dia a dia também, né? Então, ainda é uma problemática comportamental, né? Então, penso que sim, jovens devem ser influenciados de uma forma propositiva para refletir. Quando tu tá ali para dar o passo errado, opa, peraí, mas não é assim, né? Por quê? Porque a gente pode se deixar levar pela emoção. Como eu falei, o ego ele vai assumir, mas nós temos que ter o controle dele e mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. Jana, sua opinião. Realmente, querendo não atrás de uma máquina, é o ser humano que está ali, né? Então, voga muito sim o que aquela pessoa considera naquele momento que deve ser colocado ou não colocado. Então, ela que coloca o dedinho dela ali, vamos dizer, para fazer essas proporções, né? Então, sim, eu considero como um erro humano, assim como a Rô falou, em questão de nós
agirmos de forma diferente, inclusive mediante uma dificuldade, porque é muito fácil julgar aquele que está sendo julgado ou que tá recebendo alguma crítica ou um preconceito, mas e a nossa posição enquanto aquilo? A gente vai deixar, vai ficar quieto, enfim. A nossa posição tem que ser diferente, sim. Inclusive, atrás de algo tão importante que vai levar tão a fundo como redes sociais também, né? Muito bem. Lu? Eu só vou complementar conforme a Jana ia falando, que quando a gente fica numa posição de inércia e está acontecendo alguma injustiça, a gente está do lado de quem está cometendo o crime, assim, de quem está cometendo o ato ilícito ali. Então, mesmo não dando opinião nenhuma, a gente está a favor dele e contra a vítima. Então, pelo menos essa é a minha visão. Concordo plenamente com tudo que as duas falaram em relação a nós sermos responsáveis por tudo que acontece em relação a preconceitos, a racismo, qualquer tipo de desigualdade entre as pessoas. Nós que causamos isso, nossa sociedade. Isso tem um pouco de história do que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, é cultural, na sociedade que a gente vive, crenças que a gente foi tendo ao longo da nossa vida. Porém, a gente sempre tem um momento da nossa vida que a gente pode dar virada de chave e pensar, isso para mim não faz sentido mais. E aí mudar de atitude de fato e começar a fazer coisas novas, coisas boas, coisas positivas. Então, eu acho sim que é culpa nossa. A gente só dá os comandos, né? E aí a gente pode dar os comandos que a gente achar necessários para o bem ou para o mal. É bem isso. A inteligência artificial, os bots, AI, enfim, como a gente queira chamar, eles só transmitem o que a gente replica para eles. Obviamente que alguns instrumentos de direcionamento podem ser tendenciosos. Tem isso? Tem. A gente não vai tirar a culpa disso, porque também tem, com toda certeza. Como a gente falou, os algoritmos são opiniões, são transmitidas através de códigos. Fato. Acabou, né? Mas eu acho que antes de a gente pensar e dizer, olha, a internet está querendo que a gente seja racista, a gente tem que primeiro fazer a diferença e começar pela gente. Eu agradeço muito a todos vocês. Obrigado, Rô. Obrigado, Lu. Obrigado, Jana, pela conversa. Acho que foi bem legal a gente conversar aqui. Agradeço de coração. Ó, coraçãozinho para vocês. Tá? Salva de palmas para nós. E, mais uma vez, só pedindo, galera, fiquem ligados. Amanhã vai ter mais. A gente vai ter outras conversas, outros assuntos. Fiquem ligados, ainda tem mais alguns vídeos para a gente. E eu tenho certeza que isso vai ser muito legal para vocês. Qualquer coisa, fala com a gente, deixa um comentário aqui embaixo. Curte, compartilha. Sempre quis falar isso. Curte, comenta e compartilha. Tá? E que a gente logo vai ter mais aí. Então, pessoal, obrigado, meninas. Muito obrigado. Valeu. Beijão. E até mais. Até.